Estamos online já. Seja bem-vindo quem já vai chegando. Vamos lá compartilhar a live. Compartilhar a live. Quem vai chegando já vai dando um oi aí. Exposição. Salmo 119. Verso 68. Vamos começar nossa live. Só vou terminar de compartilhar aqui, a gente já começa. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Dá uma limpadinha no óculos, a gente já começa já. Boa noite, vamos lá então. Hoje nós vamos continuar o nosso Salmo 119, nós estamos no versículo 68, o qual nós vamos estudar. Vamos começar. Ele diz para nós na nova versão, na nova Bíblia Viva, diz assim, ó: eu sei que tudo o que faz é bom, porque o Senhor é bom. Por isso, peço, ensina-me, Senhor, a conhecer as tuas ordens escritas e obedecer-lhes. Na nova versão internacional, na NVT, a Almeida 21, na Almeida Revista e Atualizada e na nova Almeida Atualizada, diz: tu és bom, e o que faz é bom, ensina-me os teus decretos. Na VFL, tem que baixar o volume um pouquinho, mano. Desculpa. Na VFL diz para nós assim: o Senhor é bom e faz... o Senhor é bom e faz o bem, ensina-me os seus decretos. Na nova tradução da linguagem de hoje, Deus é bom e faz o bem, ensina-me os teus mandamentos. Na Almeida Revista e Corrigida diz para nós: Deus é bom, Deus é abençoador, ensina-me os teus estatutos. E o livro, tu és bom e só o bem vem de ti, ensina-me os teus estatutos. Boa noite, mãe, seja bem-vinda. A mais parecida com o original, nós vamos ter na tradução brasileira, que diz para nós assim: tu é bom e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos. Essa é a mais perto do original. Hoje a Josi não vai botar provavelmente a Josi não vai botar aí o escrito, por causa que ela tá Com a Joana. Ela tá com a Joana tá doentinha. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar, mas é capaz de eu derrubar a live. Deixa assim, a semana que vem depois a gente bota, né? Então, nós vamos, hoje vai ser não vai ser meio diferente, que todas as semanas, na realidade, a gente engrandece o nome de Deus. Então, Gilson, tem como tu apagar essa luz ali atrás, que tem um foco de luz muito forte aqui, ó. Ela só vai apagar a luz, tem um foco de luz muito forte aqui, ó. Aí, ó. Desligando a luz, já melhorou bastante. Nossa, agora minha cara apareceu. Minha cara não tava uma luz grandona, uma luz forte. Então, hoje nós vamos ver que aqui, quando ele diz tu és bom e faz o bem, é uma descrição deliciosa de Deus, é uma descrição
exata a respeito de Deus, e hoje nós vamos louvar a Deus de uma forma tão grande, porque aqui o salmista está descrevendo o que Deus é, que Ele é bom e Ele faz, e todas as suas obras são boas. Então nós vamos falar a respeito disso. E aí nós fizemos ali, ele faz, ele diz sim, o Senhor é bom e faz o bem. A quem ele está se referindo, né? A quem Davi se refere aqui nesse caso, que o Senhor é bom, sabe? E Jesus nos responde essa pergunta, né? Quando ele diz: não há nada de bom a não ser Deus. Deus é o ser todo-poderoso, Deus é o ser bondoso, Deus é o ser majoritário, é o maioral, tudo que tem sentido de bondade se refere a Deus. Ele é bom no sentido real, ele é bom no sentido da perfeição moral, ele é a fonte primordial de toda a felicidade do universo. Ele é um padrão imutável de excelência. Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Ele que nos ensina todas as coisas, ele que nos mostra o que é ser bom, porque ele é bom. Ele é o que nos leva a andar nos caminhos corretos, é ele que faz todas as coisas. Tudo que é bom, tudo que acontece na vida, é ele que é o criador de todas essas coisas. Ele é o padrão imutável de toda excelência. Ele nos ensina aquilo que é bom, ele nos mostra o que é bom, porque ele é bom. Sabe, isso é uma bênção para a nossa vida, quando nós conseguimos entender que ele é o nosso professor, é ele em quem nós nos espelhamos, é ele que mostra como nós devemos andar, e é ele que nós temos em primeiro lugar na vida da gente. Então nós precisamos ter uma mudança no nosso viver nesse ponto. Nós precisamos reconhecer Deus como o salmista que reconhece: ele é bom e faz o bem. Será que nós temos reconhecido isso na nossa vida? Será que nós temos feito a vontade de Deus no nosso viver? As suas obras são boas, sabe? Deus é bom e as suas obras são boas, não porque ele... Como é que eu posso dizer? Deus não é bom porque ele quer ser bom. Não, a bondade está nele, o bem está nele. Ele em si é o bem. Ele é a expressão da bondade. Ele é a manifestação do bem nas pessoas. Ele é sobre todas as coisas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. A bondade de Deus não é um mero sentimento. Sabe, nós conhecemos no mundo pessoas boas e pessoas ruins. E essas pessoas boas, elas são boas devido a alguma coisa que aconteceu na vida dela, ou da forma que elas foram criadas. E da mesma forma as pessoas que são ruins, elas são ruins por algo que aconteceu, ou por alguma coisa que deve ter surgido na vida dela, ou é por um sentimento que aconteceu. E nós não vemos, Deus não é isso. Deus, o âmago dele é ser bom, o ser Deus ele é bom, é um princípio ativo que tem na sua vida, não é um mero desejo, ele não tem o desejo de ser bom, ele é bom de natureza. Ele é bom essencialmente, ele é bom originalmente, ele simplesmente é bom. Sabe, eu já falei para vocês que eu gosto muito da passagem, que quando Moisés pergunta, o povo pergunta para Moisés, né? Moisés pergunta para Deus: o povo vai me perguntar quem tu és e o que eu respondo. Daí ele responde assim: diga que eu sou. O Senhor ele é a razão, ele é o ato, ele é a ação, ele é todas as coisas. Então tudo origina dele, tudo tá na essência de Deus, e principalmente a bondade. Nós quando nos convertemos a Cristo, quando nós começamos a andar nos caminhos de Deus, a nossa meta é imitar isso, a nossa meta é andar conforme Ele, a nossa meta é ser igual a Ele.
Não necessariamente que nós vamos conseguir ser iguais a Deus, né? Eu digo, ter bondade igual a Deus. Mas como Paulo diz, não que eu tenha alcançado o objetivo, mas eu prossigo para o alvo. Eu luto com todas as minhas forças para conseguir fazer a vontade de Deus. Eu sou um ser humano, eu sou errôneo. Eu tenho um monte de problema e dificuldades na minha vida que me levam muitas vezes a cair. Mas eu luto com todas as minhas forças para vencer isso. E Deus não. Deus ele simplesmente, ele é a essência, ele é, como eu falei aqui, ele é ele é originalmente bom. Isso está dentro dele. Sabe quando Adão e Eva, quando Deus faz Adão e Eva lá e ele diz para o homem que nós devemos, faça tudo o que quiser aqui na terra, a única coisa que tu não pode fazer é comer o fruto da árvore, da árvore do conhecimento, porque ali tu vai conhecer o que é bom e o que é mal. E Deus conhece o que é bom e o que é mal, e só que ele é essencialmente bom. E nós, como nós lemos no livro de Romanos, nós somos essencialmente maus. Nós somos tomados por toda sorte de problema na vida da gente, por toda sorte de pecado, por toda sorte de concupiscência, nós somos cheios de maldade dentro do nosso coração. Mesmo quando a gente faz o bem, o mal habita em nós. Mesmo quando a gente faz o bem, nós temos segunda intenção. Mesmo quando nós queremos fazer as coisas boas, mesmo assim, no fundo do nosso coração tem coisas ruins. Então, a bondade de Deus não é uma qualidade em si mesmo, né? Porque Ele é Ele mesmo. Porque Ele é bom desde sempre. Desde que Ele existe, sempre existiu, ele sempre foi bom. Ele sempre foi bom. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 18, diz para nós assim, vocês lembram dessa passagem, né? É a passagem que o rapaz chega para Jesus e diz assim, bom mestre. E aí Jesus diz para ele assim, ninguém é bom a não ser Deus. Isso está em Marcos 10, 18. Sabe, gente? Quando nessa passagem Jesus diz que não é bom, ele diz que não é bom porque ele é homem ali naquele momento. Ele está vestido do corpo carnal, e o corpo carnal ele não é bom. A nossa carne é propensa ao pecado. A nossa vida ela é finda, ela é finita, e a bondade ela só existe dentro da eternidade. Então nós só somos bons quando nós realmente vivemos a vida corretamente, e quando no momento em que nós partirmos dessa vida passageira e irmos para uma vida eterna, aí nós deixaremos esse corpo mau e viveremos no corpo bom. Isso é ser bom. Ser bom é só quando a coisa está completa. Ser bom é quando não existe mais nada para melhorar. Aí nós somos bons. Então, Deus não tem mais como melhorar porque Ele é essencialmente bom. Então, e Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, Ele não era suficientemente bom porque Ele era finito. Ele iria morrer. E em seu corpo habitava o pecado, não que ele pecasse, mas ele era ser humano naquele momento, então ele não era bom. Então eu gostaria que vocês entendessem isso, que quando a gente está falando de essência boa, quando a gente fala na bondade imutável, aquilo que Deus é, porque Deus, mesmo conhecendo o que é bom e conhecendo o que é ruim, ele não decai para o lado ruim, porque ele é essencialmente bom. A fonte de toda bondade é Deus, e é a fonte, e ele derrama da sua bondade sobre toda a sua criatura. Deus é por excelência bom, Deus é originalmente bom, Deus é completamente bom. E ele sustém todas as pessoas, todos os seres humanos de uma maneira providencial. Ele não deixa que as coisas faltem, né? A palavra de Deus diz para nós que Deus faz com que a chuva caia sobre bons e maus.
Deus faz com que o sol se levante sobre bons e maus, mas ele tem um povo especialmente, né? Eles, lá no passado, a palavra de Deus diz para nós que a cidade, o povo escolhido de Deus eram os judeus. Mas depois tem uma passagem que ele diz para nós que eu vim para os meus e eles me rejeitaram. Então, no momento em que os judeus rejeitaram a Deus e mataram a Cristo, no caso, essa bondade de Deus, ela se transferiu para toda a terra, para todos os gentis. É isso que fala no livro de Paulo, que o Deus agora, ele não é o Deus dos judeus, ele é o Deus da igreja. E isso que nós temos que entender. Por isso que eu gostaria que vocês entendessem que no domingo eu fiz um comentário a respeito do pastor que estava lá fazendo uma apresentação e estava com a bandeira de Israel por sobre os seus ombros, estava com a camisa do Brasil e com a bandeira de Israel por sobre os seus ombros. Aí tu vai perguntar para mim, mas é errado usar a bandeira de Israel? Não, gente, não é errado a gente colocar a bandeira de Israel sobre nós. Não é errado que nós oremos por Israel, porque é isso que Deus pede, que nós oramos por Israel. Mas o problema é quando nós colocamos Israel em um nível maior, porque Israel ela negou a Cristo. Os judeus negaram a Cristo e ali o povo escolhido de Deus, ele deixou de ser e começou a ser o povo escolhido. Quando a gente olha a história de Abraão, que Abraão tem 2 filhos, tem Ismael e Isaque, que aí diz que Ismael é o filho da carne e Isaque é o filho da promessa. Desta mesma forma é o que nós vemos a respeito da igreja de Deus. Israel é o filho da carne, Israel é o filho é o filho natural de Deus. Só que a igreja é o filho espiritual de Deus. Por isso que ele diz que quando chega a palavra de Deus, ele diz a todos que nele crerem, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então hoje a nova Israel, a nova Jerusalém, não é mais aquela antiga, mas é todos aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador. É isso que nós precisamos entender. Não é mais o povo de Israel que é o povo de Deus. O povo de Deus são aqueles que receberam Cristo como único e suficiente Salvador. E nós precisamos entender isso. E a bondade de Deus, ela foi derramada por sobre a terra por intermédio de Jesus Cristo. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, Jesus nos amou de tal forma que morreu por nós na cruz do Calvário. Não, isso não é verdade, isso não é verdade. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário não para nos salvar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para cumprir a vontade do Pai. Ele veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. É isso que nós precisamos entender. Jesus Cristo, ele só veio para fazer a vontade do Pai. Tudo que ele fez foi para fazer a vontade do Pai, que é essencialmente bom. Agora, se nós dissermos, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o Filho unigênito para morrer. Deus nos amou, não Jesus. Jesus, ele simplesmente veio ao mundo para cumprir o desejo do Pai, para satisfazer a vontade do Pai. E por isso que nós temos que ser semelhantes a Cristo. Por isso que nós temos que ser cristãos, ou seja, copiadores de Cristo. De estar na terra para satisfazer a vontade do Pai. É isso que nós temos que fazer. Ah, mas eu não consigo fazer por causa que meus pensamentos são ruins, eu faço coisas erradas. Isso é uma coisa lógica, que nós vamos fazer coisas erradas, nós somos seres humanos. Nós precisamos entender que enquanto nós não partirmos dessa terra, nós vamos estar com o nosso coração, a nossa mente cheia de desejos carnais. Isso diz para nós em Romanos 7. Romanos 7 diz para nós que, Paulo falando que, gente, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não... é isso, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque o que habita em mim é o mal. O mal habita no nosso corpo, nesse monte de carne que nós somos.
E nós precisamos nos desfazer, nós precisamos clamar para Deus todos os dias e pedir: Senhor, me dá força para que eu consiga vencer os meus pecados, me dá força para que eu consiga vencer os meus desejos, me dá força para que eu consiga vencer a mim mesmo, que eu sou o pior inimigo da minha vida. Eu preciso mudar, eu preciso encontrar a expressão de amor que é o Pai. Eu preciso me encontrar com a expressão de bondade que é o Espírito Santo de Deus, para que assim eu possa viver conforme Ele quer. Eu preciso mudar. É só Deus que pode promover essa felicidade perante todas as suas criaturas. Nós nunca vamos ser felizes se nós querermos andar de acordo com o nosso interesse e com a nossa vontade. E nós lemos nos versículos anteriores que Deus é bom, inclusive em meio a nossas aflições. Ele cuida de nós por intermédio das nossas aflições também. Deus é bom até quando nos aflige, foi o que nós lemos no versículo passado, no versículo 67, e também nós estudamos no verso 71, que fala que foi-me bom ser afligido, porque isso me trouxe para o lado do Pai. Então a bondade de Deus se mostra em nossas vidas, inclusive nas aflições, inclusive nos pecados. A palavra de Deus diz para nós: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso andar de acordo com a vontade de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus, porque Ele é bom essencialmente. Porque Ele que promove para mim a minha felicidade, é Ele que derrama sobre mim a sua salvação, é Ele que derrama sobre mim a sua bondade, beneficência, magnificência, todos os poderes que Ele tem, Ele derrama sobre mim simplesmente por misericórdia, por Ele ser um Pai de misericórdia, um Deus bondoso, um Deus inerentemente bom. Cada atributo da natureza de Deus, Ele é bom. Ele é bom na plenitude do termo. Sabe que às vezes nós olhamos para as pessoas: o fulano de tal é uma pessoa boa, fulano de tal é uma pessoa boa. Ou a gente imagina: eu gosto muito do fulano lá, porque o cara é um cara bonzinho. E muitas vezes, na realidade, nós não conhecemos as pessoas a fundo, nós não sabemos como as pessoas são. Por isso que nós devemos só acreditar nas coisas que Deus quer para a vida da gente. Nós precisamos mudar. Deus tem o monopólio da bondade. É Ele que é bom essencialmente. Ninguém há que seja bom, é o que Jesus diz. Ninguém há que seja bom a não ser Deus. Então não acredite que o fulano de tal é bom, que o ciclano é bom. Não existe ninguém que seja bom. Somente Deus é bom. Isso o próprio Jesus falou. Quando alguém perguntou para ele, ou melhor, quando alguém chamou ele de bom, ele diz: eu não sou bom, somente é Deus. Nós precisamos entender isso. Então, muitas vezes, quando nós nos decepcionamos com pessoas, não é porque as pessoas são más, mas porque Deus somente é bom. E quando nós esperamos alguma coisa de alguma pessoa, nós estamos munidos, nós estamos com os pés firmados na nossa expectativa. E na realidade não é isso. Se nós olharmos para dentro de nós, nós vemos que essa bondade não existe. Se nós olharmos para dentro de nós, nós vemos que, gente, eu não sou bom não. Por mais que nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos pessoas boas, que nós agimos de acordo com a vontade de Deus, que nós somos pessoas que lutam para fazer a vontade de Deus, ainda assim nós não conseguimos. Porque o mal nos domina, porque o pecado nos domina, o erro nos domina. Só Deus tem o monopólio da bondade. Não existe nada que seja bom a não ser Deus. E isso nós precisamos entender. Os atos de Deus são segundo a sua natureza, ou seja, Ele é bom. Aí nós vemos muitas pessoas
pegando o Velho Testamento e falando a respeito das coisas que acontecem no Velho Testamento, das mortes que existem no Velho Testamento, e diz que como pode a gente dizer que Deus é um Deus bom se houve tudo que aconteceu no Velho Testamento? Nós vemos invasões do povo judeu sobre as outras nações, e lá eles aniquilavam as pessoas daquela terra. Eles matavam homens, mulheres e crianças. Daí, como é que nós podemos dizer que Deus é bom se as pessoas iam lá para tomar conta da terra e chacinavam, acabavam, aniquilavam com aquele povo? E aí nós vemos pessoas também perguntando a respeito do fim dos tempos, né? Que quando Deus for julgar as pessoas, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e lá nós vamos comparecer diante dele para falar, mostrar o que nós fizemos, ou melhor, para ele mostrar, passar a limpo toda a nossa vida, mostrar o que nós fizemos, mostrar o que nós somos. E aí, ali, perante aquilo ali, nós vamos ver o quão mal nós éramos. E vamos entender a bondade de Deus ali naquele momento. Nós vamos entender a misericórdia de Deus, porque mesmo nós sendo maus do jeito que nós éramos, Deus teve misericórdia de nós e nos salvou. Porque os atos dele são segundo a bondade dele. Ele age conosco segundo a sua bondade. Ele age conosco segundo a sua misericórdia. Ele é uma fonte pura de bondade. Dele flui águas puras. A bondade de Deus é latente, não é inativa, entende? Muitas vezes nós queremos fazer o bem para alguém, mas nós não conseguimos fazer porque o mal está sobre nós, e Deus não. E ele se manifesta por feitos. Nós vemos em toda a história os feitos de Deus. E como eu estava falando a respeito de quando nós chegarmos lá nos céus e mostrar, e nós com as nossas mãos nós vamos mostrar as nossas obras para Deus, e ali nós vamos mostrar os nossos feitos, e aí sabe o que nós vamos mostrar para eles? Que tudo que nós fizemos, tudo está resumido no que Paulo fala. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, não é porque eu sou, mas porque Deus teve misericórdia de mim e me transformou. Se eu sou uma pessoa melhor hoje do que eu era antigamente, foi porque Deus assim o fez e Deus assim o quis. A bondade dele se manifestou na minha vida por intermédio dos seus feitos, e a sua benevolência se derramou sobre mim, porque ele é bom. Ele é puro. Ele é livre de tudo. A natureza de Deus é boa. E quando a nossa natureza, gente, ela é egoísta e pecaminosa. Sabe quando nós vamos em algum lugar e nós ganhamos alguma coisa, né? Chegamos lá em algum lugar lá, e aí a pessoa, a gente pede lá, né? Como a gente fazia agora, no início da pandemia, que nós doávamos alimentos para os moradores aqui do Forquilhão, doávamos ali, nós ganhávamos lá na Ceasa e trazíamos para eles aqui. E é lógico que a gente fazia uma boa obra, levava o alimento para eles. Só que para nós também, entende? Nós íamos lá, pegávamos os alimentos e nós também usufruíamos desse alimento. Por causa que nós somos egoístas, a nossa natureza é egoísta. Muitas vezes nós ganhamos coisas e ficamos.
É errado nós ganharmos? Não, não é errado, gente. Eu quero que vocês entendam que, por exemplo, eu ganhava muita roupa para doar para os moradores de rua. E quando as pessoas me davam essas roupas, eu perguntava para eles se parte dessas roupas que ele me dava, se eu podia usar, porque faz anos que eu não compro roupa para mim. Eu uso as roupas que ganho. Porque eu acho que o dinheiro que nós ganhamos, nós podemos investir em outras coisas. Por exemplo, a gente fazia o alimento para eles. E aí, porque em vez de eu gastar o dinheiro comprando uma calça para mim, eu pegava uma calça daquelas que era ganha e com o dinheiro da calça a gente comprava alimento, comprava ingredientes para fazer a comida. Mas isso não é de forma egoísta, mas, gente, se nós estamos ganhando roupas para que as pessoas possam usar, na realidade o correto seria nós dar para as pessoas e não a gente usar. Mesmo que a gente faça e usa, como eu falei agora, eu estou usando uma calça que eu ganhei, mas com esse dinheiro dessa calça eu vou estar investindo em alimentação. Mas se a gente parar para pensar, as coisas que nós ganhamos, nós queremos satisfazer as nossas necessidades, para depois satisfazer a necessidade dos outros. E quando nós vimos que Deus, na sua essência, é dar, a sua essência, sabe, por isso que fala em Atos 20, no versículo 35, muito mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Nós deveríamos ter isso na nossa mente. Nós deveríamos ser mãos abertas, nós deveríamos ser pessoas que estivessem dispostas a dar, dispostas a doar para as pessoas todas as coisas. Sabe, a bondade, se nós pararmos para, sabe, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, se todas as coisas que Cristo fez fossem colocadas, não existiria livros que pudessem comportá-las, porque foi tantas coisas que Cristo fez. Então imagina isso, desde que começou a humanidade, não existe condição da gente falar tudo que Deus fez, toda a bondade que Deus colocou por sobre a terra. Se nós começarmos a olhar, gente, nós olhamos para uma árvore, para uma laranjeira, foi a bondade de Deus para nós que pudéssemos comer laranja. O mar, para que nós pudéssemos tomar banho lá de mar, ou para ele fazer o ar, né, para fazer o oxigênio, que o vai e vem das ondas do mar que faz o oxigênio, para que o oxigênio ao qual nós respiramos. O sol que esquenta a nossa vida, esquenta as plantas para que elas possam nascer, a chuva que derrama para regar as plantas, a sombra, a noite, o sereno, os cabelos que nós temos para cobrir a nossa cabeça para não queimar, os dedos que nós temos para conseguir pegar alguma coisa, isso tudo é a bondade de Deus. Não existe, nós não conseguiríamos contar tamanha bondade. Ele é bom de coração. E nós, gente, nós somos completamente egoístas. Sabe, é tão bom quando nós conseguimos entender a bondade de Deus, como o salmista, como o poeta faz aqui quando descreve que Deus é bom e tudo o que Ele faz é bom. A sua bondade permanece para sempre. Os fatos acerca de Deus são o melhor louvor para que nós podemos atribuir a Deus, sabe? Os atos de Deus são o melhor louvor que nós podemos levantar para Deus. Nós agradecer a Deus por todas as coisas que Ele fez na vida da gente. Nós levantarmos pela manhã e dizer obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por eu ter o trabalho. Obrigado, Senhor, por eu ter no final do mês esse valor que me dá condição de me sustentar. Obrigado, Senhor, por ter dado inteligência para o homem fazer remédios para que eu consiga cumprir para tratar as minhas enfermidades. Obrigado, Senhor,
pela família que eu tenho, pelos pais que eu tenho, pelos filhos que eu tenho. Obrigado, Senhor, por eu ter braços que se movem, pernas que se movem, olhos que enxergam, boca que fala, ouvidos que ouvem. Obrigado, Senhor, por eu sentir sabor, de eu poder botar um alimento na boca e me deliciar com isso. Obrigado, Senhor, por quando eu tocar nas coisas eu sentir, porque se eu não sentisse eu poderia morrer. Sabe, eu poderia botar a mão em algo quente e me queimar e não sentir. Nós teríamos tanta coisa para agradecer a Deus. Gente, se nós agradecêssemos a Deus por todas as coisas que Ele fez para a gente, nós não fecharíamos a nossa boca. Nós estaríamos de tempo em tempo, sempre agradecendo e louvando o nome de Deus, porque Ele é maravilhoso. E mesmo assim é faltar para agradecer, né? De tanto que Ele faz por nós. Então, que nós aprendamos a agradecer a Deus. Às vezes acontece coisa na vida da gente que entristece a gente um pouco. Ontem nós deitados na cama, a Dilce estava com bastante dor e ela perguntou para mim por que será que ela tinha aquelas dores, né? E eu disse assim, cara, eu não sei te dizer. A única coisa que eu sei te dizer é que quando perguntaram para Cristo a respeito do jovem doente, quem é a culpa? Quem pecou? E Jesus Cristo diz para ele assim, ninguém pecou. Tudo isso é para a glória de Deus. E muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente e nós não entendemos por que as coisas estão acontecendo. Mas é para a glória de Deus, gente. Que nós possamos aprender a agradecer a Deus pelas coisas boas, pelas coisas ruins que estão acontecendo na vida da gente. E nós tenhamos sabedoria para agradecer a Deus por as coisas ruins que estão acontecendo também. Vai haver perseguições? Sim, isso está escrito na palavra de Deus. Vai haver pessoas que vão se levantar contra a gente? Sim. Vai ter doenças que não vai ser explicáveis, que simplesmente nós vamos ter? Sim. A Joana, né? A Joana tá doentinha, por isso que a Josi não entrou na live. Ela tá com faringite, ela tá com 3 dias com febre. E hoje ela teve aqui, que a Josi foi levar ela no médico. E ela com os olhinhos vermelhos, assim, sabe? Cabisbaixa, tristinha. Choroninha. Chorona, né? Por quê? Gente, é só para a bondade de Deus. As perseguições que acontecem na vida da gente, que possamos agradecer. Entende? O que nós não podemos, Paulo diz, gente, entristecido sim, ele fala, porém alegre. Estou entristecido com as coisas que estão acontecendo, sim, estou entristecido. Mas isso não me tira a minha alegria de estar na presença desse Deus bondoso. Amém. Cara, pode dar tudo errado na minha vida, eu já falei para vocês aqui um monte de vezes. Pode tudo virar, pode a minha família... Eu cansei de falar isso e continua a mesma coisa. Pode a família se virar contra mim. Pode eu perder emprego, não ter o que comer, não ter remédio. Posso mulher me abandonar, filhos virar as costas para mim. Pai e mãe nem olhar mais para mim. Meus irmãos me chamar de tudo que é tipo de coisa. Gente, não importa. Não importa. Eu sei a quem eu sei a quem eu sirvo. Eu admiro a bondade de Deus que eu era um ser terrível e Deus teve misericórdia de mim e transformou a minha vida. Agora eu vou reclamar como Jó diz, quando a mulher dele olha para ele e diz assim, o homem, deixa de ser louco, abandona esse teu Deus e morre, pede para Deus que morra. E Jó diz assim, cara, eu agradeci a Deus por todas as coisas que Ele me deu, por acaso agora eu vou negar Ele, porque as coisas ruins estão acontecendo na minha vida de forma alguma, Deus continua sendo Deus.
Não importa as coisas que estejam acontecendo. Não importa. Deus continua sendo Deus. E continua sendo bom. Ah, mas tu vai ser perseguido, tu vai ser... Não importa, gente, não importa. O que nós temos que fazer é magnificarmos a Deus por intermédio do nosso testemunho. Ele manda que nós façamos o bem porque Ele é bom. E fazer o bem, Ele diz para nós, não somente para as pessoas que nos amam, não de forma alguma, mas fazer o bem para as pessoas que nos perseguem. Fazer o bem para as pessoas que nos afligem. É isso que Ele manda. A boa obra, gente, é o cumprimento da palavra de Deus. Nós fazermos boa obra é o que nós precisamos viver. É isso. Nós precisamos ter na nossa vida boas obras. Ah, preciso ter boas obras para ser salvo? Não, não. Segundo a Bíblia diz para nós que as obras, as boas obras não é aquelas as coisas que nós fizemos que tem aprovação social. Não. Sabe aquilo que eu falei para vocês a respeito no início? Que eu disse que um tempo atrás nós íamos na Ceasa e pegava o alimento para dar para os moradores de rua. Isso tinha aprovação social. Isso é boa obra? Não. Isso não é boa obra. Isso os pecadores também fazem. Isso os ateus também fazem, os mormons também fazem, os espíritas também fazem, os ateus fazem. Nós precisamos ter, gente, um coração puro e não um coração duro, que são os corações dos pecadores. E esses pecadores, gente, eles fazem essas obras boas também. Então, não necessariamente as boas obras são obras boas. Nós vemos lá no capítulo 7 de Mateus que diz para nós que... Deixa eu ver se eu cheguei a salvar aqui. Mateus 7, versículo 11, diz para nós assim, ó. Se vocês têm um coração duro, se vocês que têm um coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial que está nos céus dará seguramente coisas boas para aqueles que pedirem. Então até as pessoas que têm um coração duro e são pecadores fazem obras boas. Em Romanos 2,14 diz para nós assim, ó, na verdade os gentios não têm lei. Na época, os judeus eram os filhos da lei e os gentios eram os filhos que não eram da lei. Na verdade, os gentios não têm lei, mas quando eles fazem quando eles fazem o bem pela própria vontade, não é a lei que manda, mas é a sua própria lei. Eles fazem a bondade não por causa da lei, mas para satisfazer a sua própria vontade. Então, gente, muitas vezes quando nós estamos fazendo boa obra, nós não estamos fazendo boa obra para glorificar o nome de Deus. As boas obras que glorificam o nome de Deus são as obras que mostram Deus na coisa. Qual é a relação da fé com a boa obra? O que qualifica uma boa obra, então? Se tu está dizendo para mim aqui que muitas vezes os não crentes, até os ateus fazem boa obra, o que realiza, o que prova para mim o que é uma boa obra? Nós lemos em Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10, diz para nós o seguinte, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nós somos salvos mediante a fé, que não é nossa, é de Deus. Não de obras. Não somos salvos por obras. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, então não é as obras que me salvam.
para que ninguém se glorie. Porque se eu me salvasse pelas minhas próprias obras, eu diria, eu sou o meu Salvador. De agora em diante eu não vou pecar mais e vou ser salvo. Não é Cristo que é o meu Salvador, mas sou eu. Não é por causa das obras que vão salvar para que ninguém se glorie. Pois nós somos feitura dele. Deus nos fez. E para que Deus nos fez? Criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Não são as obras que eu faço que são obras boas, mas são as obras que Deus faz por meu intermédio que são boas obras. Entende? Porque muitas vezes nós fazemos boas obras para nossa honra e para nossa própria glória. Isso não é de Deus. De Deus é quando nós fazemos as coisas para a honra e para a glória de Deus. Uma boa obra é aquilo que cumpre a vontade de Deus, que faz com que a vontade de Deus seja exercida. Uma boa obra é proveniente de fé, é o princípio que nos leva às boas ações. Porque isso está escrito lá em Hebreus 11, no versículo 6, que diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé para agradar a Deus, eu preciso fazer as coisas por intermédio da fé, eu preciso agradar as pessoas por intermédio da fé que eu tenho em Cristo. Os atos de bondades só são aceitos diante de Deus quando eles são santificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Qualquer coisa que eu faça só vai ser de valia se for lavado por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário. A bondade de Deus, ela é descoberta quando nós olhamos na face da terra, nós vemos a bondade de Deus, gente, que eu falei para vocês. Quando olha uma árvore frutífera, a gente vê ali a bondade de Deus. Quando levanta o sol, quando chove, quando todas as coisas, isso mostra a bondade de Deus. E essas ações, elas falam mais do que palavra. Nunca nós devemos praticar, gente. Isso fala, olha o que fala Mateus 6, no versículo 1. Nunca devemos praticar o bem pensando em recompensa. Ou quem sabe em exercer justiça diante dos homens, a fim de nós sermos vistos por eles. Qualquer coisa que a gente faz para que receber recompensa ou para que os homens olhem para nós, isso não é de Deus. Nós vamos receber a nossa glória aqui, é o que fala a palavra de Deus. Nós devemos, pelo contrário, praticar e desejar fazer a vontade de Deus. E esse é um caminho natural de vida do povo de Deus. E quando nós fizemos coisas boas de acordo com a vontade de Deus, Deus nos recompensa de forma justa. Se não aqui na terra, no dia do juízo. O que nós temos praticado, gente? Nós temos praticado coisas que Deus quer ou nós temos feito as coisas que nós queremos? Assim nós podemos ver as boas obras. Nós vamos ver as boas obras lá em evidência no momento da nossa salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós. E para encerrar o versículo, a primeira parte ele diz: o Senhor é bom porque faz coisas boas. E aí ele diz: ensina-me os teus estatutos. Nós vemos aqui novamente a mesma oração que ele fez antes. Nós vemos aqui a repetição de várias vezes do salmista pedindo: Senhor, me mostra os teus estatutos. Faz com que eu seja um cumpridor dele. E ele pega isso e ele se firma nesse argumento. Me ensina, Senhor. Com os atos de bondade divina que ele viu, o salmista ora para que Deus torne ele cada vez mais familiarizado com a lei. Senhor, olha como tu é bom e tu faz as coisas boas, me ensina que eu possa compreender cada vez mais a tua palavra e que eu possa me familiarizar cada vez mais.
Porque se eu me familiarizar mais com as tuas obras, se eu me familiarizar mais com a tua palavra, com os teus estatutos, com a tua vontade, eu vou me transformar numa pessoa diferente, eu vou ser um espelho que reflete a tua imagem. Se o Senhor é bom e faz o bem, eu vou ser bom e vou fazer o bem. Eu preciso aprender mais de ti, eu preciso andar mais como tu anda, eu preciso compreender mais a tua palavra para parar de ser o que eu sou e deixar e viver o que tu é. Para que eu faça igualmente, Senhor, aquilo que tu faz de bem, para que eu seja, Senhor, igualmente a ti, um ser bom. Nós vemos aqui que Davi era um homem erudito, era um homem que se deleitava em instruções. Nós vemos isso, um cara que escreveu esse Salmo 119, um acróstico que fala de 8 em 8 versículos de uma palavra, começando por uma letra. Ou seja, ele era um cara erudito, ele era um cara que tinha conhecimento, ele se deleitava na instrução. E ele jamais levanta sua voz dizendo eu sei. Não, ao contrário, ele atribui tudo isso à bondade de Deus. E diz, Senhor, tu é bom e faz o que é bom. Me ensina, Senhor, a andar nas tuas vontades. Me ensina, Senhor, a ser como tu. Me ensina, Senhor, a andar conforme tu anda. Ele esperava em Deus. E pedia a Deus que Deus permitisse que ele continuasse nessa escola. Eu não quero me afastar, eu quero cada vez mais aprender de ti, eu quero que cada vez mais tu seja meu professor, eu quero que cada vez mais conhecer desse meu professor, desse meu mestre, eu quero cada vez mais fazer a tua vontade, Senhor, eu quero aprender ainda mais na tua cartilha. Eu quero aprender a praticar perfeitamente cada lição que tu me dá. Eu quero fazer a tua vontade todos os dias da minha vida. Eu quero transformar a minha vida. Eu quero ter alegria quando eu leio a tua palavra de Deus. Eu quero que essa cartilha seja a minha preferida. E eu quero que os teus estatutos, eu quero que os teus decretos divinos sejam implantados em mim. E eu faça a tua vontade todos os dias da minha vida. E nenhuma mais outra. Eu não quero mais nada. Eu não quero ter uma conta recheada no banco. Eu não quero ter uma vida cheia de bens materiais. Eu não quero ter uma vida cheia de amigos do meu lado. Eu não quero ter uma vida rodeado de pessoas que me adorem. Eu não quero ter um monte de seguidores nas mídias sociais. Eu não quero nada disso. Eu só quero andar nos teus caminhos. Eu quero só conhecer a tua palavra e fazer a tua vontade, por mais doloroso que isso seja, que nós vimos no versículo anterior, que diz que as aflições me trazem para perto de ti, que as aflições me trazem para conhecer mais a tua palavra. E ele conhecia o resultado de quando transgredia a palavra de Deus. Ele conhece o resultado de ter transgredido os decretos de Deus, porque ele sofreu na pele. As coisas que ele fez errado, ele sofreu na pele. E mesmo assim ele pede, Senhor, venha sobre mim a tua justiça. Eu quero andar nos teus caminhos, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Mesmo através das dolorosas experiências, eu quero buscar a tua palavra. Eu quero que tu me reconduza, Senhor, ao caminho de justiça. Eu quero que as coisas passadas fiquem no passado e eu corra para longe disso tudo e eu viva uma vida nova, uma vida transformada. Ah, mas o meu passado vai me acusar. Acuse. Acuse. O meu passado morreu no dia que eu aceitei Jesus. Meu passado morreu. É isso que o salmista diz aqui. O que ficou para trás ficou. Não existe mais.
Vou ser perdoado? Sim. Mas agora vou ficar livre das punições? De forma alguma. Ah, mas aí eu vou sofrer. Gente, eu quero estar na presença de Deus. Se eu for julgado, se eu for condenado, se eu for... lá sei eu o que pode acontecer. Mas eu sou alegre por por andar na presença de Deus. Eu não quero, gente. Eu não quero... como é que eu posso dizer? Eu não quero perdão do homem. Eu quero perdão de Deus. Amém. Entende? É isso. É o que o salmista diz aqui, ó. Através de uma dolorosa experiência, eu reconheço o teu caminho de justiça. Então as coisas que acontecem na minha vida, que estão fazendo me sofrer no momento, elas estão me preparando para a glória do porvir. Ah, mas o que está acontecendo agora não é do meu agrado, o que está acontecendo agora não é bom para mim. Cara, não existe nenhuma quando o pai briga com o filho, isso não serve de alegria para o filho, mas serve de tristeza no momento. Mas no futuro ele traz glórias maravilhosas. E aí o salmista reconhece que a bondade de Deus é superior a todas as coisas, que a bondade de Deus é o maior exemplo. Por isso ele roga: Senhor, tu é bom e faz o que é bom. Me ensina a andar nos teus decretos. Me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina a andar de acordo com a tua vontade e fazer o que ela quer. Ele desejava ter um conhecimento perfeito da lei. Ele desejava não ser um arrogante conhecedor das escrituras sagradas, mas ser um servo valoroso na presença de Deus. Andar em completa conformidade com a palavra de Deus. Não mais, sabe? Aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que fazia mexerico não mexerica mais, aquele mal pagador agora é um bom pagador, e ao contrário, ele trabalha para poder emprestar, e ele faz as coisas todas de acordo com a vontade de Deus. E ele lamenta por não ter guardado a palavra de Deus antigamente. Vocês não imaginam o quanto eu lamento do meu passado, o quanto eu choro pelo meu passado, de coisas que eu fiz, e me arrependo amargamente de ter feito o que eu fiz, e peço para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E peço para Deus, e eu já falei isso muitas vezes, dizendo, todas as minhas orações eu clamava: Senhor, não impute aos meus filhos os meus pecados. Se tiver que alguém pagar pelos meus pecados, que seja eu. E a minha oração continua a mesma. E Deus até hoje teve misericórdia de mim. E eu digo todos os dias: Senhor, obrigado pelas suas misericórdias que têm se renovado a dia após dia. Mas por acaso estou eu aqui pedindo que não seja punido pelos meus erros? De forma alguma. Mas eu confio em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. E quero ser como o salmista, dizer: Senhor, eu prefiro ficar um dia no teu juízo do que 1000 fora dele. Eu clamo que Deus tenha misericórdia de mim. Eu clamo e peço: Senhor, faz justiça na minha vida. O salmista sabia o que ele tinha feito de errado na vida dele. E ele nunca pediu misericórdia pelos erros dele. Mas ele pedia misericórdia: Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu entre no teu reino, para que eu faça a tua vontade. As aflições que vão vir sobre mim, não importa, desde que eu entre num dia
na tua presença e possa estar junto do teu lado, eu possa me regozijar na tua presença. Aquilo que eu conto para vocês, que eu digo, sabe qual é que é a minha maior vontade? De um dia entrar no reino do céu, ser recebido por Jesus Cristo e sentar à mesa junto com Abraão, Isaac, Jacó, sentar com Pedro, Paulo, nós todos lá batendo papo e conversando. Sabe o que eu fiz? Eu fiz tal coisa, e eu fiz tal coisa. E lá a gente começar a conversar um com o outro. Senhor, me instrui na tua palavra. E me ensina a guardar os teus mandamentos para que eu faça a tua vontade todos os dias da minha vida. Assim como tem sido nesses últimos anos, que eu tenho feito a vontade de Deus. Lógico, sou ser humano, sou errado, muitas vezes erro. Mas quando eu erro, eu volto para Deus rapidinho, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me impute esse pecado, Senhor, mas tem misericórdia. Eu não quero mais fazer isso e luto com todas as minhas forças. O salmista não se sente mais ansioso quando ele reconhece e recebe a graça de Deus. Mesmo que isso o exorte e o corrija. É isso que nós temos que fazer. Clamar para Deus, Senhor, me corrija. Senhor, me exorte. Senhor, me dá a tua instrução. O Senhor é bom e faz o que é bom. Me ensina a andar nos teus decretos. Me ensina a tua vontade. Nós vemos aqui que ele, mais uma vez, ele repete o que ele tinha pedido lá no versículo 12. Que ele diz assim, Senhor, eu o louvo, me ensina as tuas escrituras. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer mais da presença de Deus. Eu quero conhecer mais das escrituras de Deus. Eu quero ser mais filho de Deus. Eu quero andar de acordo com a vontade de Deus. E se por acaso acontecer de eu cair em certo momento, que Deus tenha misericórdia de mim e eu me levante o mais rápido possível, como fala uns versículos anteriores que nós falamos. Ele diz que quando ele via e que ele via que tinha caído em pecado, ele de imediato ele voltava-se para trás e clamava para o Senhor, Senhor, me perdoa. E não ficava parado, ele corria de encontro aos braços do Pai. Que nós aprendamos a viver dessa forma, que nós aprendamos a cada vez mais conhecer a palavra de Deus e exercer ela na nossa vida, fazer com que ela seja verdade, e quando nós vermos que estamos em erro, o mais rápido possível, nós voltarmos para trás e fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que essa palavra tenha tocado no coração de vocês, como tocou no meu coração, que nós possamos de verdade reconhecer a bondade de Deus e que essa bondade ela é manifesta em nossa vida e clamarmos para Ele, Senhor, Tu é bom e faz o que é bom. Me ensina a andar nos Teus caminhos. Me ensina, Senhor, porque eu não sei. Porque se eu andar de acordo com a minha vontade, gente do céu, ia ser terrível. Mas ele teve misericórdia de mim e tem colocado o seu Espírito Santo na minha vida todos os dias, para que eu possa ver o que é bom, o que é agradável e perfeito, de acordo com a sua vontade. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Domingo nós estamos aqui novamente, falando a respeito do livro de João. Domingo é isso, vamos falar livro de João e domingo vai ser a ceia, né? Então que Deus abençoe a vida de vocês, até domingo, se Deus quiser. Eu peço que vocês orem por mim, gente. Eu estou precisando que vocês orem por mim grandemente. Eu preciso mesmo. Deus tem colocado aflições na vida da gente. Deus tem colocado provações na vida da gente. Essas provações, ela tem muitas vezes até doído e machucado. E sabe que às vezes dá vontade de desistir de tudo, de jogar tudo para cima. É isso, né? Ontem, como eu disse para vocês, quando eu estava conversando com a Dilce ali no quarto, que ela perguntou para mim isso, me doeu muito, sabe? A gente tem tentado servir a Deus e fazer a vontade de Deus e parece que as coisas... meu pai dizia, a mãe deve lembrar, meu pai dizia um ditado que ele dizia assim, ó, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece.
a gente tenta fazer a vontade de Deus, a gente tenta cumprir o que Deus quer para a vida da gente, mas muitas vezes o inimigo não deixa barato, né? O inimigo ele vai arranjar uma forma ou outra de querer nos abalar, de querer nos derrubar, de querer tirar de nós a paz que nós temos. Mas, gente, eu estou esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus e estou confiante e vai ser feita a vontade de Deus. Seja ela qual for, gente, seja ela qual for, vai ser feita a vontade de Deus e eu creio nisso. Amém. Só peço para vocês que vocês orem por esse servo, que Deus possa ter misericórdia de mim, que Deus possa colocar a sua mão poderosa sobre mim. E eu vou pedir aqui, Senhor, que o Senhor faça justiça na minha vida, é isso que eu quero. Eu quero que faça justiça. Eu clamo para Deus que Ele faça justiça, seja a justiça que for. Amém. Porque eu não quero, gente, eu não quero. Eu falei para vocês que quando eu estava estudando, quando eu estava fazendo o mestrado, e lá no mestrado eu estudei uma matéria que chama-se não é escatologia, desculpa. Escatologia, está dentro da escatologia. E na escatologia, um versículo bíblico que opera muito na escatologia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E aquela matéria me doeu demais, aquilo me doeu demais. Porque eu comecei a olhar para o meu passado, eu comecei a olhar as coisas que eu tinha feito, e lá todo joelho se dobrará. E sabe, gente, lá todo pecado que foi coberto será descoberto. Então eu precisava pedir perdão para muita pessoa do que eu tinha feito, e eu o fiz. Eu pedi perdão, eu escrevi um texto, redigi um texto e mandei, gente, para todas as pessoas que eu imaginei que eu tinha magoado, tinha agredido ou qualquer outra coisa que eu tinha feito, eu pedi perdão para essas pessoas. Eu quero demais poder chegar na presença de Deus como um filho reconciliado com Deus. Eu preciso estar dessa forma, eu preciso estar livre. Eu preciso estar livre para me comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu não quero chegar lá diante do tribunal de Cristo e Ele apresentar para mim, tu fez isso, e não te arrependeu de nada. Eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado. E quero pedir perdão de público aqui. Eu sei que tem pouca gente na live aqui, mas as coisas que eu fiz de errado, se eu magoei qualquer uma pessoa, que Deus tenha misericórdia. Se eu machuquei qualquer uma pessoa, se eu traumatizei qualquer uma pessoa, que Deus tenha misericórdia de mim e misericórdia dessa pessoa principalmente. Que Deus transforme o coração dela, que Deus faça com que ela vença todos os problemas e as dificuldades que aconteceu na vida dela por causa dos meus atos. Então eu preciso estar em paz com Deus. Se isso, como o salmista diz, o Senhor é bom e faz a bondade, eu quero aprender mais de Ti, eu quero aprender mais de Deus e quero andar mais na presença de Deus. E se tiver que sofrer pelas coisas que eu fiz no passado, que sofra, que seja feita a vontade de Deus. Eu prefiro sofrer aqui na terra a punição dos meus erros, do que chegar na presença do Pai e não ter o direito de ficar do lado dele. Que Deus tenha misericórdia de mim. Orem por mim, orem por mim. Orem pelo pai da Marta. O pai da Marta está bem ruim. Ele foi entubado, né? Foi entubado. Orem pelo pai dela. Orem pela Elaine, também, que ela está numa situação grave também, né? Do câncer. A Emanuele. A Joana, né, que está com faringite, que Deus tenha misericórdia daquela Vitinha. E todas as pessoas que estão necessitadas. Ok? Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Domingo nós estamos aqui às 18 horas. Vamos fazer uma oração? Faz uma oração para nós, Deus. Querido Deus, amado Pai, te pedimos, Senhor, que Tu receba, Senhor,
a nossa oração, que Tu sinta, Senhor, no nosso coração, Pai. Tu melhor que qualquer pessoa no mundo sabe dos nossos pensamentos, dos nossos sofrimentos, dos nossos erros, dos nossos arrependimentos, Pai. Te pedimos, Pai, que Tu abençoe, Pai, cada uma pessoa que foi citada aqui, Pai. Que Tu possas colocar a Tua mão sobre a vida dessas pessoas, Pai. Te pedimos, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia em nossas vidas. Que Tu nos cuide, nos abençoe até o próximo encontro, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês e até domingo, se Deus quiser.